Boa tarde, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. Esse é um assunto que nós já começamos a tratar lá nas nossas primeiras aulas, quando começou o ano. Mas, infelizmente, como tivemos essa pandemia aí, fomos obrigados a suspender. Então, veja, o iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa no século XVIII. A gente fala intelectual, mas poderíamos ampliar e dizer que foi um movimento filosófico, um movimento político que ocorreu na Europa no século XVIII e houve uma predominância de filósofos franceses. Os iluministas, as ideias deles foram responsáveis por várias revoluções políticas pelo mundo e pela luta de independência dos países aqui na América Latina. Aqui na América como um todo, aliás, inclusive o Brasil. Essa corrente, esse período, também é conhecido como o século das luzes, como o período da ilustração, como o século da filosofia, tudo isso para se referir ao século XVIII. Agora vejam por que o nome é iluminismo. Não é difícil entender. Até quando a gente olha uma revista em quadrinho, a gente vê que quando alguém tem uma ideia boa, aparece o quê? Uma luz, uma lâmpadazinha. Pronto, isso aí. É por isso que esse período de esclarecimento foi chamado de iluminismo. Os iluministas, eles pregavam, entre várias coisas, a ideia de que a humanidade estava progredindo muito rapidamente e que esse progresso seria contínuo, e estaríamos caminhando sempre para um período de expansão e de melhoria da sociedade. Infelizmente, 2 séculos depois veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aquela ideia de progresso e de expansão que se imaginava não se concretizou. Mas eles tinham uma crença muito forte no poder da razão, no poder do conhecimento, no poder da inteligência para modificar a sociedade e mais ainda para melhorar essa sociedade. E para isso, eles também faziam uma crítica muito dura à política da época, ou seja, ao absolutismo, a ideia de que os reis têm poder absoluto de fazer o que quiser, de mandar e desmandar. Os iluministas tinham uma crítica muito grande a isso, daí porque muitos deles foram perseguidos. Eles faziam uma crítica muito forte à igreja, especialmente à Igreja Católica, que era quem dominava a Europa nessa época, embora as religiões protestantes, principalmente o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo, já fossem bastante fortes, mas a crítica deles vinha a essa ideia, principalmente da Igreja estar intervindo junto com os governos e, na maioria das vezes, em benefício próprio. Então, e havia uma crítica deles também com relação à intolerância religiosa, porque cada país buscava apenas a supremacia da sua religião, de uma religião oficial sobre as outras. Certo? Eles criticavam também o fato dos governos intervirem diretamente na economia. Eles achavam que a economia de uma sociedade ela deve correr livre. Tinha até uma máxima que eles diziam que era deixar e fazer, deixar e passar. Quer dizer, o Estado não deveria intervir na produção econômica, no fazer, e não deveria interferir também no deixar e passar, no deixa essa mercadoria circular sem a interferência dos governos. Certo? As pessoas que tinham acesso a essas leituras acabavam sendo influenciados e começavam a reivindicar alguns direitos que eram cerceados, direitos os quais eles não tinham. Então, eles foram se tornando filósofos escritos muito perigosos por conta dessas ideias que eles despertavam. Entre esses filósofos, vamos citar aqui rapidamente alguns, porque o vídeo não pode ficar muito longo, Entre eles a gente pode citar Bento de Spinoza, o nome original dele era Baruch de Spinoza, mas foi perseguido muito na Holanda, onde ele vivia, foi expulso da comunidade dele e acabou adotando o nome de Bento Spinoza. Por quê? Porque embora ele fosse judeu,
Ele desenvolveu uma teoria a respeito de Deus, onde ele dizia que Deus era tudo. Deus era parte de tudo e tudo era parte de Deus. E Deus não era vamos dizer, um velhinho de barba branca, isolado, que fica mandando e desmandando no universo. Não, ele dizia que tudo era parte de Deus, como se Deus fosse um grande oceano onde tudo estivesse mergulhado, né? De forma bastante grosseira, é assim a ideia que ele desenvolveu. Hoje é chamada de panteísmo, né? Onde diz a ideia de que Deus é tudo. E obviamente que isso não foi bem aceito nem entre os judeus e nem entre os cristãos, porque para os cristãos Deus é materializado na pessoa de Jesus Cristo, que veio, nos ensinou e nos disse como devemos viver para alcançar a vida eterna. Então essas ideias de Bento Spinoza não foram bem aceitas. John Locke era um filósofo que dizia que o homem nascia como um quadro em branco e a sociedade e as circunstâncias iam moldando tudo que ia acontecendo. Se ele fosse bom ou se ele fosse mal, era resultado dessas circunstâncias. O Barão de Montesquieu, no texto eu coloquei entre parênteses a pronúncia, tá? Porque é escrito de um modo e pronunciado de outro. Montesquieu foi quem disse que um governo deveria dividir os seus poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Quer dizer, um executivo que executa, que administra, um legislativo que faz as leis e um judiciário que julga essas leis. Hoje a maioria dos países adota essa concepção. É tanto que, por exemplo, no Brasil federal, o poder executivo é o presidente, o poder legislativo são os deputados e senadores e o poder judiciário são os tribunais, né, juízes e tribunais. Então essa ideia de Montesquieu valeu para praticamente todas as constituições democráticas do mundo. Voltaire era um crítico da religião, principalmente um crítico da intolerância, tanto política quanto religiosa. Ele tem uma frase, um pensamento que é muito famoso, que diz o seguinte: eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-la. Quer dizer, eu posso não concordar com você, mas eu não posso proibir você de falar. Você tem o direito de se expressar e mesmo que eu não concorde, eu tenho que lutar para que você tenha esse direito. Então isso é uma máxima muito bonita, né? Na ideia de que você deve aceitar e tolerar aqueles que pensam diferente. Então isso é uma ideia de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau é considerado o mais democrático de todos os iluministas, porque ele dizia que o povo deve participar das decisões, seja através de voto, seja diretamente, seja elegendo representantes, mas o governo deve servir ao povo e não o povo servir ao governo. Que vocês vejam, hoje não é tão diferente, mas naquela época os governos absolutistas, tudo vivia para servir o rei e os nobres, que viviam no luxo, na fartura, e o povo vivia na miséria, né? Não é tão diferente de hoje, embora hoje tenhamos dado muitos passos além disso aí. Por isso Rousseau é considerado o grande democrático. Diderot e D'Alembert são dois escritores, dois pensadores franceses que resolveram organizar todos os conhecimentos da época que existiam e publicar isso em um livro. Obviamente isso não cabe em um volume de livro, né? Então foram feitos 33 volumes, né? De 33 volumes deste livro que foi chamado de Enciclopédia, e é onde reúne todos os conhecimentos da época. Até hoje, quando você fala em enciclopédia, se você chegar numa banca, numa biblioteca, em qualquer lugar e pedir uma enciclopédia, vão te dar um livro que tem ali um resumo de todos os conhecimentos da época. Essas ideias desses iluministas, tem muitos outros, mas obviamente que eu não vou citar todos aqui, né? E o texto também de vocês está bem resumido aí para que facilite esse estudo. Essas ideias desses filósofos influenciaram revoluções e influenciaram a independência de todos os países da América. No Brasil não, em grande parte do mundo, se você fosse pego com um livro desses caras, você com certeza seria preso, poderia ser expulso do país, poderia ser condenado à morte, poderia ser condenado a açoite, chicotada, poderia ser condenado à prisão, poderia ser condenado a pagar uma multa que poderia ser inclusive todos os seus bens. Então, meus amigos, meus queridos alunos, esse é o resumo da nossa aula.
Tem aí um exercício para vocês fazerem, respondam, né? Podem começar a responder agora e vão tirando a foto, respondam no caderno, copia e responde. Vão tirando a foto e mandando para mim no particular para eu ler, tá? Não mandem no grupo não, mandem no particular, tá? Daqui a pouco a gente volta.